Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração, como de hábito. A prece é sempre aquele momento onde a gente sintoniza com os benfeitores, onde a gente busca a conexão. É sempre aquele instante que nos alivia um pouco as pressões, que nos alivia um pouco as tensões, todos os desafios que a gente enfrenta naturalmente na nossa lida diária, nas nossas buscas, nas nossas lutas, nas nossas aflições pertinentes ao mundo que nós vivemos. Então a prece, ela é sempre um recurso pertinaz, ela é sempre um recurso que nos auxilia sobremaneira nas nossas dificuldades de todos os dias. E quando fazemos uma prece na casa espírita, como no dia de hoje, que antecede o nosso estudo, nós fazemos essa prece no sentido mais genérico. Pedimos também pessoalmente para nós, mas pedimos pela casa, pelas nossas atividades. Envolvemos na nossa prece o nosso Impamed, que está chegando, que é uma atividade de grande porte no que diz respeito ao espiritual. E então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude e que a gente esteja sempre empenhado em fazermos o melhor, que assim seja. E o nosso Impamed realmente está chegando, né? A gente tem pedido aos trabalhadores, principalmente aqueles que vão atuar na tarefa, que estejam aí se dedicando cada vez mais, que estejam vibrando, que estejam conectados ao evento. Todo e qualquer evento, ele tem uma demanda, ele tem uma logística, ele encontra barreiras naturais. E no Impamed, que é um evento, digamos assim, de ordem espiritual, ele encontra essas dificuldades, esses possíveis problemas, além da ação espiritual contrária, que, claro, vem tentando e vai tentando agir no sentido de dificultar as coisas mais ainda. Mesmo que a gente faça tudo certo, mesmo que a gente vibre com muito amor, mesmo que a gente esteja vigilante e atento, ainda assim a gente corre riscos, porque num evento como este, de grande porte, a gente tem uma série de acontecimentos, podemos ter uma série de acontecimentos que não dependem diretamente de nós. Aquelas coisas que podem acontecer à nossa revelia e que a gente não tem como prever. Então, o nosso dever é fazermos o melhor possível e aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é de nossa responsabilidade, trabalharmos para não acontecer. Essa é a ideia, que todos nós estejamos sintonizados nisso. Vamos falar um pouquinho hoje do movimento espírita, vamos falar um pouquinho hoje do mundo espiritual, vamos aí misturar esses dois assuntos para fazermos uma boa reflexão. Conversávamos hoje com a Lenita e falávamos do padrão vibratório de uma instituição. A instituição, seja ela qual for, ela tem, digamos assim, uma aura. Qualquer instituição, ela tem uma energia, uma vibração, uma energia própria, que é o resultado das atividades que ali são realizadas. Então, qualquer instituição que você chega, espírita ou não, de qualquer natureza, você encontra ali um padrão energético, uma vibração, num contexto geral, que é a somatória de todas as atividades que ali acontecem. Parece uma coisa estranha da gente dizer, mas há instituições, por exemplo, que embora sejam instituições e embora estejam trabalhando em nome do bem, que você encontra uma psicosfera extremamente densa. Há lugares que você chega para a realização de um seminário, de uma palestra, e você tem uma energia extremamente carregada, inclusive com espíritos descomprometidos do bem circulando dentro da instituição. Basta que a mesma
tenha uma queda vibracional. Você tem lá um grupo, e isso em qualquer lugar, e eu recomendo, como eu já recomendei aqui outras vezes, que a gente venha ler o livro Contato Imediato, que é do José Lázaro, que fala exatamente sobre isso, que a depender de como está o grupo, como está o trabalho do grupo, você encontra essa dificuldade, esse peso, essa densidade na psicosfera de uma casa espírita, embora seja uma casa espírita. Porque nós temos que lembrar, nós já sabemos disso, nós temos que lembrar que a casa, ela é impregnada, ela é envolvida principalmente pela energia dos seus trabalhadores, dos seus frequentadores. E aí, cada trabalho vai tendo um padrão vibratório específico. Os espíritos, para agirem no tratamento, para agirem em qualquer linha de trabalho, necessitam o respaldo da equipe espiritual. Então, pensemos assim, isso tem diferença. Isso tem diferença. Imaginemos, nós temos vários grupos de almoço, né? Imaginemos um grupo de almoço mais feliz, um grupo de almoço mais alegre, um grupo de almoço mais leve, um grupo de almoço mais organizado, um grupo de almoço onde as pessoas estão realmente imbuídas do melhor desejo possível de fazer, de realizar, de ajudar. E isso vai criar um padrão vibratório mais ostensivo, mais intenso e mais propício para a ação dos benfeitores espirituais. Se você tem, imaginemos assim, um grupo um pouco com dificuldade, faltou alguns elementos do grupo, o almoço está na correria, o arroz queimou, alguém ficou irritado, alguém que era para trazer o leite não trouxe o leite, houve uma discussão na cozinha. Se você tem esse clima, os benfeitores vão fazer o trabalho na hora do passe, na hora da limpeza, da energização, mas vai haver uma dificuldade maior. O que eu quero dizer é que nós, enquanto componentes encarnados da tarefa, é que definimos isso. Há, por exemplo, atividades do Dr. Cláudio de terça-feira, que a ostensividade, o alcance do trabalho é muito maior se comparado a uma outra terça-feira. Ora, por quê? Pela somatória das vibrações das pessoas que estão ali dentro. Quando você tem, por exemplo, a comunicação final do evento em PAMED, que sempre vem de um espírito específico, que ali na hora é definido, depende do padrão vibratório que o evento conseguiu manter. O evento conseguindo manter um bom padrão vibratório do começo ao fim, isso repercute diretamente na energia espiritual, onde a gente pode ter uma comunicação mais ostensiva, mais profunda, mais do que uma comunicação. Se você tem aí um evento com alguns buracos energéticos, um evento em que em um dado momento teve muita conversa, em outro momento o público ficou muito dispersivo, em outro momento os bastidores, a coisa não foi muito organizada, a sessão mediúnica que esteve acontecendo durante o evento não foi muito eficaz, você sofre um abalo nas energias do evento. E aí aquilo que poderia acontecer de uma forma, acaba acontecendo de outra. Então essas nuances, esses altos e baixos influenciam diretamente um evento, um padrão da casa espírita e qualquer atividade que a gente venha a ter. Como um estudo, por exemplo. Às vezes eu vou dar o estudo aqui para vocês e eu encontro uma grande dificuldade. Às vezes a gente tem um padrão de energia no salão, não por maldade das pessoas, não por isso, mas há uma infeliz coincidência de às vezes você ter no salão menos pessoas e as que estão não estão muito interessadas. E aquelas que estão interessadas não estão muito bem de saúde.
E aquelas que estão bem de saúde, estão interessadas, têm algum problema particular perturbando, elas não conseguiram se desligar para se vincular ao salão. Isso dificulta drasticamente a exposição de quem está aqui, seja no estudo, seja na sexta-feira. Por isso que a gente sempre diz, principalmente na sexta, que normalmente a gente tem convidados para fazer a palestra, a importância da nossa vibração, a importância da nossa energia, a importância da nossa oração, para que a gente possa ter o controle daquilo. Isso vale para as nossas sessões mediúnicas de quinta, isto vale para as nossas sessões mediúnicas de domingo. Sempre o padrão do grupo é que vai definir a qualidade da energia, que vai definir como o trabalho vai acontecer, certo? Do começo ao fim. Então a gente tem uma responsabilidade direta sobre isso, tá bom? É bom que a gente sempre esteja lembrando isso, para a gente não perder de foco a nossa responsabilidade ali dentro do processo, tá certo? Vocês vejam, por exemplo, é uma coisa interessante, que quando você tem um bom padrão, o trabalho flui com a maravilha. Ontem, por exemplo, nós tínhamos bastante médios de incorporação, ontem na sala do Klaus, acho que a gente estava na segunda parte ali, pelo menos com uns 8 médios dentro da sala, e eu fiquei observando que nas últimas 2 horas de trabalho, os doutrinadores sequer conseguiam sair de dentro da sala, eles não saíam de dentro da sala, porque entrava um médio, saía um médio, entrava um médio, saía um médio, entrava um médio, saía um médio, entrava um médio. Aí você pode perguntar assim, e por que não é toda terça-feira assim? Primeiro, porque não é toda terça-feira que você tem a quantidade de médium que você precisa. Nosso problema já começa aí. Quando você tem menos médium, aí o Dr. Klaus tem que escolher qual caso, qual situação ele vai pedir para o médium ajudar e qual ele não vai. Se entram 5 pessoas que deitam na maca, as 5 precisam de um médium para auxiliar. Você tem 3 médios dentro da sala, ele vai ter que escolher o caso mais grave e 2 vão sair sem atendimento. Porque sem a equipe você não tem como fazer, né? Então, quando você tem um padrão bom, uma energia boa, a coisa flui e flui muito, muito bem, tá? Então a gente precisa estar pensando sobre isso. Bom, dentro dessa questão, vamos aqui então fazer algumas outras abordagens. Eu acho esse assunto, esse tópico que eu vou falar agora, muito importante. O jovem e a casa espírita. Eu acho que aí tem 2 lados de uma mesma moeda. Eu acho que aí nós temos problemas de ambos os lados. Há pessoas que dizem assim, e é verdade, olha, normalmente o jovem, ele acaba não tendo muita oportunidade dentro do centro. Você tem aí em alguns grupos, digamos assim, mais conservadores, meia dúzia de caciques, né? Alguns deles mais de 90 anos, 95, 103, né? Que fazem aquelas palestras que se arrastam, que parece um velório, né? Não cativam o jovem que chega, o jovem que está começando, não cativam, porque o jovem não vai gostar daquilo, e eles mesmos acabam não tendo a oportunidade do trabalho. Ah, vamos montar um teatro? Não. Ah, não pode a gente entrar com a música? Não. Ah, não pode criar um grupo de dança? Não, também não pode. E aí você muitas vezes vê uma dificuldade para o jovem trabalhar. Isso é uma falha grave de muitas casas espíritas, porque é óbvio, né, que nós não ficaremos aqui para sempre, né? Até outro dia nós estávamos na sessão mediúnica e alguém estava falando que essa turminha que está vindo aí, que vai conduzir a coisa, Cecília, Helena, a netinha da Suzy, etc e tal, mas eu observava que tem outra geração no meio, né? Os meninos da Liana, né? Os meus filhos, essa meninada, os meninos da Leandra, que estão aí no meio, que vem antes da outra geração, que a gente espera que assuma a responsabilidade. E aí a gente esbarra no outro problema, porque a gente também não vê os jovens interessados. Se você tem um problema com a casa espírita, que às vezes não dá oportunidade, e isso é verdade, você também não vê o jovem numa sequência de trabalho, né? Que a gente até compreende, né? Jovem, adolescente, é festa, é internet, é rede social, é faculdade, é sair com os amigos, é comer pizza. A gente compreende que para o jovem
assumir uma responsabilidade dentro da casa espírita, de estar no estudo, de estar na palestra, de estar se dedicando, é assim um pouco difícil. Só que também aí não dá para você improvisar. Não dá, a título de você trazer o jovem para o trabalho, você colocar o jovem para trabalhar só porque ele é jovem, porque ele também tem que cumprir com o seu papel, ele também tem que cumprir com a sua tarefa, ele tem que ir lá aprender, como nós tentamos fazer, driblar, contornar os limites, as dificuldades, para estar ali conectado ao trabalho. O Caminho de Damasco, por exemplo, é um caminho de uma casa que sempre abriu espaço para os jovens. A Aline Paviani, a minha filha mais velha, que hoje tem vindo pouco a casa por questões profissionais, ela foi uma das mais jovens a começar na sala do Klaus. Acho que com 11 anos, 12 anos, a Aline é quem ficava na água, né? E ela ficou ali durante anos trabalhando na água, só ela. Aí depois, os próprios compromissos de faculdade, etc., fizeram com que ela saísse. E a gente gosta muito desses jovens se interessando pelo trabalho, mas precisa haver essa dedicação, precisa haver essa vinculação com o trabalho, senão também não dá. Então são os dois lados, e eu acho que os dois lados precisam colaborar, como nós. Isso também diz respeito a nós, que somos trabalhadores, que eu acho que já compreendemos isso, essa necessidade da nossa conexão com as atividades espirituais. Tudo bem? Tudo ok até aqui? Tudo ok? Vamos para a próxima. No que diz respeito aos limites do processo mediúnico, que a gente já falou sobre esse assunto, mas é sempre bom a gente rever as questões. Processo mediúnico, o que é o processo mediúnico? É o processo em si, é a hora da psicofonia, é a hora que a gente diz assim: Célia, pode incorporar, tem um espírito aí perto de você. Lenita, pode dar passividade, tem um espírito aí perto de você. Fulano, vá, dê passividade, tem um espírito aí. Essa é a hora do negócio acontecer. A gente tem aí algumas situações que vão trazer uma maior dificuldade para o processo. Qual seria o primeiro? Ou um deles? A insegurança. Particularmente para os médiuns que estão começando. Particularmente para aqueles que estão nas primeiras incorporações. E é compreensível essa insegurança. É compreensível, por quê? Porque se quem está conduzindo o trabalho não souber fazer, ele acaba expondo o candidato à mediunidade, que de repente está numa sala, um monte de gente dando passividade, um monte de gente trabalhando com a psicofonia, e alguém diz assim: vai, incorpora aí, vai, não é? E a pessoa fica ali: eu vou para onde? Vai que eu vou e não é, vai que eu vou e não dá certo, vai que eu tento o negócio dar errado, né? Vai que eu faço uma besteira, aí eu não fazer nada, né? Aí a pessoa, ela se segura, no que ela se segura, ela corta a comunicação. Então eu vou dizer o seguinte, para quem ainda tem insegurança, não tem insegurança na hora do fenômeno. Não é hora de você questionar, não faça nenhum questionamento. Na hora que você está ali, você se entrega, você deixa o negócio acontecer. Se você ficar com dúvida, depois você pergunta. Porque se você está ali, não é teu espírito, ele está ali, está se aproximando, você já está ficando mais ofegante, o espírito está aproximando, ele vai falar alguma coisa, você já está abrindo a boca, aí de repente, mas será que não é coisa da minha cabeça? Cortou, não sai. Parou, travou o negócio, entendeu? Aí não vai ser mesmo, né? Então você vai, ali você vai. Aí depois você vai conversar com o dirigente, você vai conversar com a pessoa: eu fiquei na dúvida, eu não sei se era um processo anímico, se era o espírito e tal. E aí a gente precisa, com muita delicadeza, ajudar o médium. Está ali alguém acompanhando de perto, incentivando, para que ele vá, que ele tenha assim aquela desenvoltura, que no início vai ter lá as suas dificuldades, mas vai acontecer naturalmente. Aí você tem o outro extremo, né? Se você tem uma dificuldade para o médium aqui, aí você vai para o outro extremo, que é outra dificuldade lá de lá, que é o médico que sabe tudo, que é o médico que já é porreta, que é um médico que, se eu sair desse centro, vocês vão ver só. Aí a gente pensa assim: vai ficar melhor.
Tomara que saísse, né? Porque tem uns aí que se fosse embora, né? Não vamos citar nomes, mas era um favor, né? E aí o médium, ele se acha o cara, né? Se for o homem, né? Ele é um médium. E aí se perde na vaidade. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque aí você tem os dois extremos, né? Você tem a pessoa que tem insegurança demais, só que aí você tem o outro lado que a pessoa é segura demais. E aí a gente se lembra de Allan Kardec, que está lá no livro dos médiuns, quando ele diz isso textualmente. Isso é uma coisa muito séria. Ele diz assim: os melhores médiuns são aqueles que menos são enganados. Ele não diz que os melhores médiuns são os que não são enganados. Ele diz que os melhores médiuns são aqueles que são menos enganados. Por quê? E às vezes não é uma falha moral do médium. Não é que o médium não tem condição moral para fazer um negócio, ele está fazendo. Não é isso. Às vezes é uma falta de cuidado do médium. Porque às vezes você tem assim uma possibilidade, e de repente dentro daquela possibilidade o médium acaba não analisando outros critérios. Então de repente você está ali, o ambiente está legal, não, vamos ver aqui se determinado espírito fala, e aí você se esquece dos critérios de segurança. Se aquele, por exemplo, se aquele espírito está disponível para falar, vamos fazer o seguinte: hoje no final do estudo, vamos imaginar assim, é véspera do Impamed. Então assim, vamos ver se a gente traz uma comunicação do Dr. Bezerra. Todo mundo adora o Dr. Bezerra, quem sabe ouvir o Dr. Bezerra. Legal, bacana. Alguém já foi perguntar para ele se ele está disponível? Você se certificou se ele pode vir no horário ali? Outra pergunta: por que precisa ser ele? Se for ele, uma maravilha. Mas e se for o Zé, o Pedro, o João, a Maria? Não pode? Porque não tem essa influência dentro do movimento espírita. Aí você vai para o médium. Um médium naquele momento, em que condição está? Está legal, está bem sintonizado, a vibração está legal? Como é que está a vibração do grupo? Como é que está o padrão vibratório do grupo? As pessoas às vezes, na emoção, no desejo até de fazer o bem, nem tem às vezes vaidade ali. A pessoa realmente quer, mas às vezes a pessoa se deixa envolver por essa expectativa que se cria e acaba ali na hora arrumando um problema, tendo uma dificuldade, porque aquilo poderia acontecer, mas não naquela hora, não naquele momento, não daquele jeito, não daquela forma, assim por diante. Porque vejam bem, imagine assim, imaginemos que o médium tem condições morais de determinada comunicação espiritual acontecer através dele, ponto, maravilha, mas isso não é tudo. Às vezes emocionalmente ele não está num bom dia e ele não consegue filtrar a mensagem como deveria ser filtrada, e aí você tem o espírito, você tem a comunicação, mas o conteúdo sai fragmentado. O conteúdo acaba não saindo do jeito que o espírito desejava que saísse. Por quê? Porque o médium, dentro dos seus limites, dentro das suas dificuldades, não deu conta. Não deu conta. Entendeu? É uma coisa interessante que a gente que viaja muito, e às vezes você tem muitas pessoas que acompanham a live do Dr. Klaus, e assim, muitas vezes acontece isso. A gente vai fazer a palestra e logo alguém diz assim: o Aguinaldo, será que o Dr. Klaus não poderia falar no final, não? Como se isso dependesse de mim. Já começa o erro aí. Eu digo: olha, eu não sei, vocês convidaram a mim para fazer a palestra, eu vim, ninguém convidou o Dr. Klaus, então eu não posso lhe dizer nada. E aí assim, eu tenho um esquema com o Dr. Klaus desde muito tempo atrás, e às vezes eu ficava tenso, porque às vezes eu havia sido bem recebido, na maioria das vezes a gente é bem recebido, o grupo é agradável, de pessoas bacanas, e a gente fica assim: pô, bem que o Dr. Klaus podia vir, bem que o Dr. Klaus podia vir, né? Ih, cadê o Dr. Klaus, né? Parece eu fui em São Joaquim da Barra, me perdi em São Joaquim da Barra, também com a cara de copiloto, só podia dar nisso, né? Pois é, esse que é o problema, né?
Esse que é o problema. E aí Dr. Cláudio disse assim uma vez para mim, há muitos anos, ele disse assim: não se preocupe com isso. O dia que eu quiser falar, aonde eu quiser falar, eu vou e falo. Se eu não disser nada, se você não me perceber, se eu não sinalizar antes, você faça você, esqueça de mim. Não fique me evocando, não fique me chamando mentalmente. Que legal isso. Que coisa interessante, que a gente não se dá conta. Você está vendo? Vem, doutor Cláudio, vem, precisava falar aqui. Rapaz, o cara está lá ocupado. Ele não pode vir não, ele tem mais o que fazer. E às vezes ele está no ambiente, mas fazendo coisas muito mais graves e urgentes do que ali da comunicação. Outro espírito vai lá e comunica, não precisa ser ele não. Então tem todos esses esquemas que a gente precisa aí prestar atenção. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Nem tanta vaidade, você não é tão bom como médico como você pensa, ninguém é, mas você também não é tão ruim assim. Vá lá, faça a sua parte, dê passividade, ajude lá, faça o seu trabalho, tá certo? É assim que funciona. Por exemplo, daqui a algum tempo, vai que o Aguinaldo está de férias em Cancún. Mas é terça-feira. Aí a Carla evoca a Dona Benedita e cara, alguém tem que ficar para o trabalho, minha filha. Alguém tem que trabalhar nesse centro, né? Alguém tem que trabalhar. É lógico, eu estou aqui imaginando que sim, né? E aí, olha só que coisa interessante. É difícil porque existe aí, isso acontece em todo lugar. Existe até uma dificuldade das próprias pessoas em lidar com isso. Mas doutor Cláudio não está aí? Aí não está. Não, e às vezes assim, às vezes ele está, quem não está é o médium. O médium faltou. Quem diz que o doutor Cláudio tem que faltar também? Mas aí não vai ser. Sim, aí não vai ser naquele modelo que nós estamos habituados. O Aguinaldo incorporando o doutor Cláudio, e o doutor Cláudio através dele fazendo o procedimento. Mas quem não está é o médium. O doutor Cláudio pode estar, como Dona Benedita tem estado sempre, mas ali próxima da Carla, para fazer alguns trabalhos com ela. Não, mas eu até que passei por essa tal de Benedita aí, eu me senti bem, eu saí do centro bem. Mas nem fiz cirurgia em mim. Sim, criatura, quem faz cirurgia é médico, e até onde eu sei, Dona Benedita não é médica, ela não vai fazer o procedimento que o Dr. Cláudio faz. Por quê? Porque não é a área dela, ela está atuando de uma outra forma, de um outro jeito, e tudo bem, né? A gente precisa abrir um pouco mais a nossa mente. Eu sei que tem trabalhos que eles são muito específicos. Então assim, é uma coisa da gente pensar. A gente já teve problema com isso, já aconteceu, é muito raro, é raríssimo eu faltar de terça-feira, muito raro. A maioria dos pessoal que está aqui, quase nunca viu uma vez, acho que faz uns 2 anos que eu não falto de terça-feira, né? Mas pode acontecer, e já aconteceu de eu precisar sair mais cedo, para ir no médico, um compromisso que eu não podia desmarcar, e isso gerar um tumulto, da pessoa entrar, mas eu não vi o Aguinaldo, mas não tem aqui, não vai, pode ser, deita aí na maca, nós vamos aplicar o passe, e a pessoa fica inquieta, a pessoa nem queria tomar o passe, na hora de eu atender, o Cláudio foi embora. Não, quem foi embora foi o Aguinaldo, não foi o Dr. Cláudio não. Mas ele não precisa do Aguinaldo? Também, mas ele pode usar a energia da sala, ele pode usar a energia de outro médium, ele pode fazer o trabalho, assim por diante. Agora, isso dá para ser feito de qualquer jeito? Isso dá para ser feito de improviso? Não dá. Aí a gente tem que olhar, aí tudo na vida tem os dois lados, né? Você acha, por exemplo, vamos lá, você tem uma equipe que faz a galinhada, a nossa galinhada, que é muito bem conceituada em Votuporanga, né? Quando a gente faz, todo mundo adora. Então você tem lá a Carla que coordena, e você tem lá um grupo menor, que é aquele grupo que mexe diretamente com a comida, tanto de arroz, tanto de sal, como é que pica o frango, esse pessoal.
Então dá para fazer assim, nós vamos fazer a galinhada. Mas esses 4, 5 que mexem com a comida não vai vir. Não tem problema, a gente pega a Maria ali, a Dona Lourdes ali, e elas faz. Dá para fazer isso? Não, não dá para fazer isso. Não dá, porque aí tem uma coisa que entra, que é muito importante. Em mediunidade isso é muito mais importante, que é a conexão, que é a sintonia. Para os espíritos sérios não existe improviso. Eles não chegam e vão fazer de improviso. Existe um preparo, existe um período, existe um tempo, existe uma conexão, até que o trabalho possa acontecer. Eu me lembro quando o Dr. Klaus fez a primeira cirurgia espiritual através de mim, que eu tomei o cuidado de colocar minha mãe, porque se morre a mãe não tem processo. Eu digo, mãe, vem você. Ela diz, você vai tratar eu porque você me ama? Eu falei, não, mãe, que se acontecer alguma coisa, não vai me processar, porque vai que outra pessoa, né? E ela não morreu, então a gente viu que ia dar certo, né? Aí depois eu fui pegando mais gente da família, né? Porque a gente imagina que da família dá menos problema. Para quê? E eu estou aqui brincando, mas é uma coisa séria, né? Deixa eu me certificar se é isso mesmo. São aqueles cuidados que eu falei agora há pouco, são os critérios. Eu me lembro que quando eu propus, foi eu que propus ao Dr. Klaus, a gente fazer a live de domingo, né? Porque estava naquele problema, os centros fechados, Covid, ele pediu para analisar. Ele disse, nós vamos analisar primeiro. E demorou para responder. Eu digo, mas que coisa, não é? A gente aqui querendo trabalhar e os espíritos não querem trabalhar. E mais tarde, eles explicando que eles tinham que avaliar se havia uma equipe suficiente para atender a logística dos atendimentos à distância. Então eles avaliaram, pediram ajuda, aumentaram, porque pensa bem, você tem hoje, na live de domingo, de 1.000 a 1.500 pessoas assistindo, ou ao vivo, ou que assistem depois, de vários lugares do Brasil e muitos lugares fora do Brasil. Vocês já pensaram como é que tem que ser a logística dos espíritos, da equipe espiritual para atender todo mundo? Porque tem que atender. Espírito sério não mente. Espírito sério fala a verdade. E o Dr. Klaus diz que todo mundo que está assistindo a live vai ser atendido. E se ele diz que todo mundo vai ser atendido, é porque todo mundo vai ser atendido. Não é mais ou menos, é todo mundo. E para todo mundo ser atendido, vocês imaginem o tamanho da logística que precisa ser estabelecida para que esses atendimentos aconteçam a contento. Deu para entender como é que é a dificuldade, né? E a gente já correu o risco de ter que parar a live de domingo. Sabe por quê? Pela pouca quantidade de médium no salão. Porque você pega, cada mês aumenta as pessoas que acompanham a live. Tinha 500, foi para 700, foi para 1.000, foi para 1.500, foi para 1.800. E os médios? Tinha 15, caiu para 12, caiu para 9, agora só tem 8. Então você aumenta o número de necessitados e você diminui quem pode atender, como é que a equipe vai fazer? Aí tem 300 obsessores, tem meia dúzia de médios, vai atender que jeito? Então são esses critérios que às vezes o trabalhador não observa e que a gente se prejudica, que a gente tropeça. Não é assim. É de outra forma, não é desse jeito. E a gente está falando da mediunidade, mas vale para qualquer situação que a gente precisa fazer as avaliações com a equipe espiritual, se vai dar certo, se não vai dar certo, se aquilo seria uma boa iniciativa, se não é uma boa iniciativa. Então tudo isso precisa ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, para que as coisas aconteçam de uma forma correta. Por exemplo, por mim, Aguinaldo, eu só faria Impamed aqui. Eu não faria mais Impamed em outro lugar, eu faria aqui. Mas a gente esbarra em 2 problemas seríssimos. Que o primeiro é o tamanho do salão. Você bota 100 pessoas, encheu. Então, se vem o pessoal da Baixada mais o trabalhador, acabou, não tem inscrição para Impamed. E o segundo problema que você esbarra é banheiro, né? Como é que você faz um evento com 3 banheiros? Você tem que construir pelo menos mais 3,
Você ter 6 banheiros, porque banheiro é um problema, né? Aí forma aquela fila interminável, né? Para ir no banheiro, e aí dá hora de voltar, a pessoa não conseguiu ir no banheiro, porque estava lotado de gente, porque a fila estava grande, então não dá. E aí a gente vai discutindo com a espiritualidade, ó, faz assim, faz desse jeito, será que é melhor fazer assim? Será que é melhor fazer do outro jeito? E aí a gente vai, porque os benfeitores também esperam que a gente tome as iniciativas, que a gente faça, né? Eu já ouvi do Espírito assim, na nossa construção: se você não atrapalhar, dá tudo certo. Se você não atrapalhar, dá tudo certo. Porque a gente pode atrapalhar, né? Com as nossas sandices, com os nossos destemperos, com a nossa falta de fé, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Legal dar o exemplo, que eu aproveito e faço agradecimento. A gente estava na construção no início da semana, olhando lá as salinhas sendo erguidas e tal, aí via-se uma ideia, um rompante, né? Puxa vida, né? Mas assim, nós temos um bom espaço aí, mas pelos critérios do corpo de bombeiro, vigilância sanitária, vocês sabem como é que funciona isso, né? Tem que deixar um espaço verde, não sei quando não pode construir, tem que deixar um espaço da rua, essas coisas aí que o povo não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Aí é verdade, porque eu já tive parente que trabalhou em um ou outro supermercado por aí, que é cada ratazana assim, só que vigilância sanitária não vai lá. Você pega prédio público, rapaz, exige tanto das entidades, da instituição, se tiver poeira na lâmpada você tem que tirar. Então um monte de prédio público, de prefeitura, que está caindo nos pedaços. Parece que eles não têm que fazer, tem que implicar, né? Deve ser as trevas encaminhando para as instituições, esse povo. Bom, vamos voltar à nossa conversa. E aí a gente ficou, puxa vida, a gente está fazendo as salas aqui, seria interessante, né? E se a gente colocasse uma laje? Porque se a gente colocar uma laje boa, forte, você dobra a quantidade de sala, certo? Olha, não tínhamos pensado nisso, verdade, pode dar certo. Aí a pessoa fala assim: vocês têm que falar logo, porque isso vai aumentar o orçamento. Quanto? Bastante. Aí falou o valor, né? Que eu não vou aqui dizer. Aumenta tudo isso? Aumenta, porque aí a gente tem que fazer uma outra estrutura, nós estamos erguendo a parede, nós temos que fazer uma outra estrutura para suportar a laje, para depois construir em cima. E o senhor precisa saber isso até quando? Até amanhã. E aí, graças a Deus, agora eu vou aproveitar para agradecer, a gente saiu meio desesperado, pedindo ajuda para um, pedindo ajuda para outro, pedindo ajuda para outro, e este dinheiro, que é o que vai gastar a mais, para fortalecer a estrutura, para depois fazer a laje, isso a gente conseguiu. Com a boa vontade de algumas pessoas que nos doaram, que nos ajudaram, a gente conseguiu. Agora tem todo o resto, que é pagar a laje, né? Que é pagar o que vai ser feito, né? Mas no futuro. Mas é isso. Eu dei esse exemplo porque ele está bem recente, e foi uma coisa bacana, é nesse sentido. Você ter fé, de você vibrar. Por exemplo, como eu falei no início, a gente não pode ir para o IMPAMED como se a gente estivesse numa festa, como se fosse uma palestra aqui no Caminho de Damasco. É sério, muita coisa pode acontecer. Vocês lembram o último IMPAMED? Eu e Lindomar brigava por causa de banheiro. Ele lutou, ele saía, eu entrava, ele entrava, eu saía, assim, né? Ainda bem que não entrou nós dois de uma vez, né? Dava tempo um sair para o outro entrar. Cara, o IMPAMED inteiro, do começo ao fim, com cólicas, diarreia, uma coisa incrível. Nós não estávamos no aeroporto juntos, mas comemos em lugares diferentes, e quando estava junto só tomamos um café para dizer que foi comida, que deu uma intoxicação, não sei o que foi. Então muita coisa, né, assombrada pode acontecer no meio, e aí a gente tem que ter aí a nossa responsabilidade, né? Bom, qual é a outra coisa que pode atrapalhar o médium? Então a gente falou da insegurança, a gente falou da vaidade, o próprio instrumento que é o médium, né? E aí quando você fala do médium, o médium pode ser uma barreira para o espírito? Pode. Mas de que forma? Bom, de muitas formas. A questão moral, a questão intelectual. Aguinaldo, mas a questão intelectual, você sempre diz que não é a mais importante. Sim, ela não é a mais importante, mas é importante.
mas é importante, a depender, por exemplo, do que o espírito quer escrever. Então você pode ter um médium com recursos intelectuais limitados, beleza, está tudo certo, não tem problema nenhum, porque o mais importante é a moral. Mas o espírito de Freud quer escrever um livro através dele, vai ter problema, a menos que o médium seja totalmente inconsciente e o espírito consiga buscar lá nos arquivos desse médium, se ele foi um intelectual no passado, os recursos para ele escrever, senão a obra vai ter lá suas limitações. Então a moral, o conhecimento, o autoconhecimento, que envolve a questão emocional, o espírito, porque a gente sabe que espírito não sabe tudo, que os espíritos também têm as suas limitações, como o espírito vai escrever, de que forma ele vai escrever, de que jeito ele quer escrever. Claro que tem para todos os gostos. Eu particularmente tenho muita dificuldade, Aguinaldo, em ler um livro que eu tenho que ficar com um dicionário do lado para ficar olhando o que significa a palavra. Isso é um saco, né? Mas tem gente que gosta daquelas palavras mais rebuscadas, daquela coisa mais, aquela pompa, de boa, tudo bem, tem espaço para todo mundo, mas a depender da situação, você tem ali um problema muito sério. O meio, você pode ter um meio hostil, você pode ter um meio onde você não tem a sustentação, se você não tem a sustentação, mesmo na comunicação, se você não tem um padrão vibratório legal, você não tem uma boa sustentação, o espírito pode se matar lá, o médium pode se matar, a coisa vai ser muito difícil de acontecer. E claro, a própria ação das trevas, no intuito de não deixar o trabalho prosseguir, seja qual trabalho for, de tentar atrapalhar de todas as formas possíveis. Isso é também um fato. Qual que é a nossa postura? Devemos debater, devemos conversar, devemos dialogar, mas não brigar. Dr. Inácio Ferreira, eu li uma frase do Dr. Inácio, eu até anotei ela para falá-la na íntegra. Ele diz assim: não devemos atirar pedras em árvores frutíferas que nós não plantamos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tenta se organizar dentro daquilo que a gente acha o melhor a ser feito, entende que tem grupos, movimentos espíritas, espiritualistas, que pensam diferente, que fazem diferente, e a gente continua no nosso ritmo. Nós tivemos muita sorte, eu dizia isso outro dia para um trabalhador, por isso que eu sou tão grato, gratidão é uma virtude muito importante da nossa vida. Nós tivemos duas coisas muito importantes aqui no caminho de Damasco. Uma delas foi a gente ter herdado do seu José de Moraes esse foco no socorro espiritual, no socorro da caridade, porque José de Moraes fazia isso com a sua equipe, é claro, desde a época que ele trabalhava como dirigente do Caminho de Damasco e em outras instituições. Não pedi autorização para o Rigo não, mas eu vou citar o nome dele. Estava conversando com o Rigo, para quem não conhece, esse jovem senhor que está aqui na frente, o Rigo tem nos ajudado como voluntário aqui na construção, porque é a área dele, e conversando com o Rigo, ele me contando das muitas palestras que ele assistiu do seu José de Moraes no Centro Emmanuel. Eu disse: nossa, que inveja, né? Que inveja, né? Ter tido essa possibilidade. Então, a gente herdou do seu José de Moraes essa ideia do trabalho primeiro de sopa, agora de almoço, de atender à necessidade. Caridade, como pregava José de Moraes. E a gente também teve sorte de um dia, há muitos anos atrás, eu estar num evento em Belo Horizonte, um evento do Robson Pinheiro, eu era um dos oradores, e eu conheci lá um gordinho, rechonchudo, baiano, né? Que nos ajudou muito também, pela experiência que já tinha, nos problemas que já havia enfrentado, nas orientações das coisas, como elas deviam acontecer. Então, esses dois fatores nos ajudaram muito. Anteriormente a isso, para a gente não ser injusto, o próprio Robson Pinheiro,
que abriu as portas para nós, quando nós começamos com as cirurgias espirituais, quando nós começamos o Impamed com o nome ainda Entre Médiuns, e durante 10 anos chamou-se Entre Médiuns, e naquela época a gente tinha um contato maior com o Robson, ele nos ajudou muito, se colocando à disposição, nos auxiliando. É essa união que infelizmente a gente sente falta do movimento espírita nos dias atuais. Essa cumplicidade, essa aproximação, da gente estar na mesma direção, respeitando a metodologia que cada um aplica. Respeitando a metodologia que cada um aplica. E tudo bem. Lá no meu centro vai todo mundo de branco. Tudo bem, lá no meu não. Lá no nosso centro só toma passe de pé. Então no nosso é sentado. Aí tudo bem. Lá no nosso centro tem maca. No nosso não tem. E tudo bem, e qual é o problema? Existe um ideal maior, existe um objetivo maior, mas isso porque nós somos humanos, né? Porque nós somos, né? Aquela turma lá, quando a gente diz assim, não, porque a Igreja Católica, ao longo dos séculos, desviou o cristianismo do seu rumo. É verdade. E quem você acha que eram os católicos que fizeram isso? Os padres, os bispos, os arcebispos, os papas da vida. Pode ver, tem um monte de espírito aqui que tem cara de padre, de bispo. A Célia tem cara de freira. Olha bem, é uma freira escrita. Estava lá na Santa Inquisição, certeza, não entendeu? A Carla parece dona de convento, deve ter feito um monte de noviça sofrer, né? E assim a gente vai, não é assim? E brincadeiras à parte, é isso mesmo. Então hoje a gente ainda traz esse ranço, a gente ainda traz esse orgulho, aí é aquela história, né? Dirigentes, presidentes, oradores, aquela coisa, eu estou com a verdade, tem que ser do meu jeito, lá no meu centro que é melhor, porque a minha verdade é melhor que a sua verdade. E é uma coisa tola, é uma coisa idiota, que acaba fazendo o movimento espírita perder, ninguém ganha com isso, não é? E a gente poderia ter uma maior união. Fora isto, a gente vai fazendo a nossa parte, vai fazendo o melhor possível, dentro daquilo que a gente consegue fazer, e vai orando a Jesus, que Ele não nos abandone, que Ele continue nos ajudando, que Jesus tenha paciência com a gente, que a gente está caminhando, a gente está tentando, e que a gente, nós todos aqui, por nossa vez, não venhamos desistir. Você pode até ter vontade de desistir, mas não desista não. Não desista não. Vontade a gente tem mesmo. Eu tenho todo dia. Todo dia me dá uma vontade de parar. Sabe? De novo. Rapaz, é uma coisa impressionante. Assim, na minha cabeça é assim: sábado, domingo, segunda, terça. Domingo, segunda, terça. Domingo, segunda. Toda hora chega terça-feira. Rapaz, é uma coisa impressionante. E aí a gente cansa. O que a gente faz quando a gente cansa? Você pensa assim, se está difícil com você trabalhando, você imagina como vai ficar se você parar. Se você está quase doido fazendo alguma coisa boa, se você parar, é hospital psiquiátrico na certa, não tem escapatória. Mas eu sou muito depressivo, vá fazer o bem a si mesmo. Mas eu choro muito, faça almoço chorando, só não deixa lá eu cair no meio do arroz, né, porque depois vai ter um gosto diferente. Vá com depressão, vá com ansiedade, vá com tristeza, não pare. Não deixe as suas lutas íntimas, as suas doenças emocionais, as suas dificuldades, fazer você parar. Continue, porque acredite, é assim com todo mundo. Toda vez que eu tenho que viajar, eu sofro horrores, eu não gosto de viajar, eu não gosto de hotel, eu gosto da minha cama, eu gosto do meu travesseiro, eu tenho medo de avião. Olha, é um filme de terror. E aí, Aguinaldo, eu vou assim mesmo. Imagine agora, eu vou para a Feira de Santana, eu vou pegar um voo em Salvador, 2h40 da madrugada. E eu presumo que de noite é mais fácil o avião cair, porque está tudo escuro, né? Para chegar em Campinas 5 horas da manhã, eu digo, meu Deus, Bahia é longe, eu adoro a Bahia, mas tudo lá na Bahia é longe, né?
medo, cansaço, continue, porque no final das contas, se você chegar do lado de lá doido do jeito que você é, vamos supor que você não consiga se curar, e você chegue do lado de lá doido, pelo menos você vai ter em sua defesa o seguinte, mas eu trabalhei, pode ver na minha ficha, eu fiz um monte de coisa, tá certo que um monte foi tudo errado, mas que eu fiz, né? E você fez alguma coisa. O que a gente não pode é deixar os nossos problemas nos paralisarem, isso não, a gente tem que fazer força e ir em frente, tá certo? É isso daí, muita paz, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.